Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Quem está acordado, fala um bom dia melhor aí, vai. Ai, bom dia. Não, vamos caprichar. Porque você vai continuar sendo abençoado mesmo, porque a palavra é de Deus, amém? Não porque sou eu, porque ai de mim. Amém? Que bom que você veio. Que bom que você veio nesta manhã, porque o Senhor quer falar mesmo com você. Ô, marido, obrigado. Ó, tive sede, me desse de beber. Esse homem é de Deus. Casa comigo de novo, irmão. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos. Ô, meu irmão, você sobejou, hein? Atos capítulo 1, nós vamos ler do verso 6, tá ótimo, do verso 6 ao verso 9. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. E nós vamos ouvir essa palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu espero que você tenha recebido o poder de Deus durante esse louvor, porque havia uma presença de Deus tão maravilhosa aqui na frente, que estava realmente revigorando, trazendo forças, trazendo vigor, trazendo fôlego. E eu espero que você tenha recebido isso de Deus. Mas caso por qualquer motivo você não tenha recebido, abra os seus ouvidos para ouvir essa palavra. E antes de ler a palavra, o pastor Max orou por mim, mas eu quero agora orar por você. Amém? Então feche os seus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra está aberta, Senhor. E o Senhor sabe, Deus, que eu não tenho nada para dar para os teus filhos se o Senhor não der. Por isso eu quero pedir em nome de Jesus que nesta hora o Senhor visite eles, Pai. E que o poder do Espírito Santo possa mesmo levar a mente deles cativa ao Senhor. E eles possam receber do Senhor aquilo que individualmente eles precisam nos seus corações. Aquilo que é resposta de oração para aquilo que eles têm falado somente contigo. E aqueles, Pai, que nos visitam nesse dia, porque o Teu Santo Espírito os trouxe. Que eles possam se sentir em casa, Pai. Porque esta é a Tua casa, esta é a casa deles também. Então que haja, Deus amado, uma esfera espiritual aqui para trazer cura, Pai, para trazer libertação. Nós pedimos ao Senhor, opera nesta manhã, segundo a tua generosidade. E tu és um Deus bom que dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela tua doce presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você abriu comigo aí, Atos 1, se você está sem a Bíblia, acompanhe aqui no telão, por favor. A palavra do Senhor diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A palavra do Senhor aqui em Atos, e eu não sei se você sabe, mas quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, um médico que foi ganho pelo Espírito Santo de Deus. Ele relata tudo aquilo que aconteceu após a ascensão de Jesus. E nesse momento, ele está relatando para nós exatamente o que aconteceu antes de Jesus ser levado aos céus. Jesus viveu aqui na terra e cumpriu o propósito de Deus. Viveu por 33 anos, padeceu na cruz, ficou 3 dias e ressuscitou. Venceu a morte para nos dar a vida eterna. E a palavra de Deus diz em Atos que ele ficou ainda 40 dias depois de ter ressuscitado, andando e se manifestando com os seus discípulos, falando com o Senhor e dando as últimas instruções. E esse texto que eu e você nós acabamos de ler é exatamente a última coisa que Jesus falou aos seus discípulos antes de ser elevado aos céus. Então Jesus disse assim: a você não cabe conhecer os tempos e as épocas. O Pai sabe, Ele está cuidando disso. Mas tem algo que é para você. Você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por causa deste poder, você vai poder ser minha testemunha. E aí o Senhor vai ampliando. Em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Mas tem 2 coisas que eu quero pensar com você a respeito desse texto. A primeira delas é que o Senhor disse que eles receberiam poder. E a palavra poder aqui é dunamis. É a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. Então está falando de um poder para chacoalhar as estruturas. Deus estava derramando naqueles homens
através do Espírito Santo, porque em João 14 o Senhor disse que Jesus iria para o Pai, mas o Consolador, o Espírito Santo viria para fazer habitação naqueles novos cristãos. O Espírito Santo que estava sobre a igreja primitiva está em você também, amém? E então o Senhor Jesus disse, vocês vão receber poder, o poder de Deus. E esse poder de Deus era para quê? Era para realmente viver algo novo. Porque Deus queria que aquelas pessoas fossem suas testemunhas. Yane, ser testemunha é diferente de ser professor. Ser testemunha significava que aquelas pessoas iriam testificar. Elas iriam falar, Ana, daquilo que elas viviam. Daquilo que elas sabiam, não porque alguém tinha contado, mas daquilo que elas tinham presenciado e experimentado. Então, o Senhor Deus disse, vai descer sobre vocês poder. E o poder desceu. A palavra de Deus em Atos relata que conversões gigantescas começaram a acontecer. Batismos. A igreja começou a dar a sua forma e crescer no sentido de organização e atender as viúvas. Eu não sei se você me escutando falar, você consegue pensar, uau, havia poder. Aquelas pessoas saíram do não igreja, né, do nada, para formar uma comunidade viva de pessoas que tinham a presença de Deus maciça e verdadeira. E quando eu estava meditando nesse texto, qual foi o questionamento que me veio? Ok, desceu poder sobre aquelas pessoas, um poder que era o dunamis de Deus, para ajudá-los a viver uma novidade, testemunhar do poder de Deus. Só que esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre aquelas pessoas, não é o mesmo Espírito Santo que está em mim e você? Há poder de Deus em você. Há poder de Deus em você para sair da condição A e ir para a condição B. Mesmo que muitas vezes você não saiba disso. Ou não tome consciência disso. Ou não tome atitudes baseadas nessa verdade. Mas há poder sobre você. E a palavra de Deus diz em Salmo 32. Ana, abre para a gente. Salmos 32, verso 8. Por favor. Tomara que não seja o meu. Que assim eu posso brincar com quem é o dono do telefone, né? Tô brincando. Salmo 32, 8. Olha o que diz a palavra. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está dizendo que Ele queria estar tão perto de nós, que Ele queria poder te aconselhar, te mostrar um caminho, te instruir e não te deixar perdido. Ele fala, eu vou te instruir, eu vou te dar conselho. E esse Espírito Santo que veio fazer morada em você, tem poder para dar conselhos e instruções, para você decidir as coisas que você precisa fazer no dia a dia. Porque eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão, a palavra de Deus, ela traz para a gente todas as respostas que nós precisamos. Mas você concorda comigo que às vezes a gente vive algumas situações do dia a dia, que você precisa de uma direção específica. Deixa eu te contar um negócio que aconteceu em casa. Essa semana, teve um dado momento lá que a gente percebeu que a força da água estava diminuindo. Amém? E aí então a força da água foi diminuindo e começou a ficar bem pouquinho. E chegou a noite na hora de tomar banho, a gente teve que escolher, tô brincando. Tomamos banho, irmão. Você tá me julgando dentro do seu coração achando que eu sou uma fedida? Passei um rolão para vir aqui hoje. A água já voltou. Mas chegou a noite, meu marido tomou banho, eu também tomei um banho, mais rápido, confesso. Mas no dia seguinte, o pessoal da manutenção viria. E qual que era o problema? O pessoal da manutenção da casa, eles vêm e se não tiver ninguém lá, Deus salve a América. Você que lute, toma banho de caneca. Eles não voltam, né, baby? É difícil, né, agendar com eles. Então eu sabia que eu não podia sair de casa. Só que a Júlia, minha mais velha, está numa semana de provas. E então elas estão saindo em horários diferentes. Eu tinha que sair de casa, ir até a escola, voltar, ficar um pouquinho, sair de novo e voltar com a Rebeca. E eu estava orando e pedindo, Deus, eu preciso que o moço venha. Eu preciso que conserte a minha água. Eu preciso poder tomar um banho e lavar esse cabelo. Só que se eu sair e eles chegarem, eu vou ter problema. Só que tinha um outro problema.
Se eles chegassem e eles estivessem consertando o trem enquanto eu precisava sair, eu ia ter que deixá-los em casa. E eu não tinha muita confiança de deixar uma pessoa em casa que eu não tenho intimidade. Faltava 20 minutos para o horário de eu sair. Quem que toca a campainha? O cara da manutenção. E quando ele chegou, eu fiquei feliz, ele está ali, mas eu não estou mais feliz agora. Eu escrevi para o Daniel, eu falei, Daniel, os caras chegaram. Eles entraram e eu comecei a orar. E eu já estava com essa palavra no meu coração, eu falei, Espírito Santo de Deus, o Senhor fala e eu quero te ouvir. Porque, gente, o Espírito Santo de Deus fala. O problema é que eu e você, a gente não escuta. Esta é a verdade, dura, mas chupa essa manga que eu pego minha parte daqui, você pega essa parte daí. A verdade é que Ele fala conosco em todo o tempo, mas a gente não escuta. A gente está ouvindo as nossas vozes, as vozes dos outros, a gente não dá atenção. E eu estava orando, em pensamento, obviamente. Gente, vocês não sabem o que o Espírito Santo de Deus fez. O cara chegou, e em 20 minutos, isso é um tempo recorde, porque eles demoram uma vida quando vão em casa. Ele arrumou a água e enquanto ele estava mexendo, eu estava orando e falando, Espírito Santo, Deus, o que eu faço? Porque eu ia ter que tirar o Dani do serviço. E isso é ruim, né? O Espírito Santo falou para mim assim, troca de roupa, porque vai dar tempo. De verdade, o Espírito Santo falou comigo, troca de roupa porque vai dar tempo. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Porque às vezes quando a gente fala assim, Deus falou, o Espírito Santo falou, parece que veio um vento, impetuoso, tremeu os móveis. Não tremeu, irmãos, não teve vento. Mas Deus falou de maneira muito suave no meu pensamento. Ele realmente falou comigo. Assim como as setas inflamadas do maligno, que são muitas vezes lançadas sobre a sua mente com um pensamento ruim, o Senhor, Ele falou comigo, Ele disse, se troca porque vai dar tempo. E o moço estava lá fazendo, gente, eu corri para o quarto, só troquei a roupa. E, gente, 1 minuto antes do meu horário de sair, o cara disse, Madame, finish. E foi embora. E eu estava feliz porque eu ia poder tomar banho e lavar meu cabelo. Mas eu estava mais feliz ainda. Porque para uma situação prática da vida. Na Bíblia não diz, troques de roupa e irás buscar as suas filhas. Não. Isso é uma coisa que o Espírito Santo fala com você ali em loco. Se você estiver orando. E o dunamis de Deus está em você. Então, se Salmos diz que você pode contar com a instrução, o ensinamento e o conselho do Senhor, então você pode. Mas tem um problema. Por que é que então nós não ouvimos o Espírito Santo? Abre comigo em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 19. A palavra de Deus responde à própria palavra de Deus, às nossas dúvidas, às nossas inquietações, porque o Senhor disse que nos traria instrução e conselho. Por que você e eu, a gente não escuta a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? O apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que moravam em Tessalônica assim, bem curtinho. Não apagueis o Espírito. Peraí, Rita. O Espírito Santo de Deus é Deus. É o mesmo Espírito Santo de Gênesis que pairava sobre as águas. Que Deus falou através de Jesus Cristo que viria morar em nós. Quando Jesus fosse para o Pai. Eu, um réu ser humano, eu posso apagar o Espírito Santo? Ele pode estar morando em mim e eu posso não estar escutando nada como se ele não existisse? Qual que é a resposta? Sim. Então, o que acontece comigo e com você é que embora nós tenhamos o dunamis de Deus, como a igreja primitiva tinha, eu e você, muitas vezes, não ouvimos o Espírito Santo. Porque embora Ele esteja ali conosco, como nosso consolador, que é o que a palavra de Deus fala que Ele é, a gente não escuta. Então eu estava dizendo, Deus, eu preciso levar uma palavra de esperança para esse povo. O que tem que fazer parte da vida de um cristão para que você não apague o Espírito? Quando eu estava em casa preparando esta palavra, eu pensei em 2 coisas. Eu coloquei elas diante de Deus. E o Espírito Santo me disse, você não vai falar das 2. Aí eu teimei com ele um pouquinho, porque eu sou dessas. Eu falei, Deus, mas e se eu falo muito rápido e aí tem mais tempo? Ele disse, você não vai falar das 2. Sim, o Espírito Santo falou comigo, de novo. E eu fiquei muito feliz. E aí você pode estar pensando, mas Rita, você não é pastor? O Espírito Santo não fala com você toda hora? Eu espero que você não tenha essa ilusão de que as pessoas que subam aqui em cima sejam qualquer coisa diferente de você.
Eu posso apagar o Espírito Santo tanto quanto qualquer pessoa. Eu posso escolher viver a vida do meu jeito. Porque apagar o Espírito Santo significa 2 pontos. Eu viver a minha vida de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com as minhas decisões. Viver com o Espírito Santo apagado em mim pode significar eu simplesmente dizer: Jesus, vem fazer morada no meu coração, seja o Senhor da minha vida. E depois todas as outras decisões da minha vida eu tomar sozinha. Ou pior, a gente vai na frente tomando a decisão e a gente fala: vem Espírito Santo, me ajuda a fazer dar certo esse negócio que eu projetei aqui. Vem Espírito Santo, ai, tá dando errado Espírito Santo, vem aqui, conserta a bobagem que eu fiz. Ele quer nos instruir, Ele quer nos dar conselho. Sabe por quê? Você é um filho amado. Então, nós vamos falar desta única coisa que o Senhor disse que eu vou falar hoje, que é sobre oração. A oração, o seu tempo com Deus, não é quantas vezes você vem na igreja, não é se você faz parte de ministério ou não, não é se você é crente há 19 anos, não faz diferença o tempo que você é crente. O que faz diferença na sua vida, o que faz com que a sua vida não seja apagada no sentido de poder de Deus, é o seu tempo de oração com o Senhor. E eu quero que você abra, por favor, em Mateus 14, 23, ou você acompanha comigo aqui no telão. Mateus 14, 23, diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Esse texto está falando de Jesus Cristo. Ele é um dos textos que mostra o momento em que Jesus se retira e vai orar. E se você prestar atenção nele, o versículo está sendo muito abençoado em nos mostrar que Jesus, ele não era desocupado. Você acha que Jesus era desocupado? Você acha que Jesus tinha tempo livre? Não. As multidões perseguiam Jesus. Em todo lugar que ele estava fazendo milagres, ele estava liberando pessoas de espíritos demoníacos, ele estava fazendo a obra que o pai dele mandou ele fazer. Só que quando terminava o que ele estava fazendo, ele subia ao monte a fim de orar sozinho. Ontem eu e a Cláudia, a gente teve uma conversa de 2 minutos no telefone, estava com uma saudade dela. E ela disse para mim: Rita, como o tempo, como que a vida nos suga. Se você e eu, nós não planejarmos, se nós não formos intencionais naquilo que nós queremos da nossa vida, a gente não faz nada, sabia? Tu acorda, tu passa o dia, chega de noite, você está frustradão, que você fala: grila, velho, eu queria ter feito um negócio, não fiz. Passa a semana e... De repente, alguns de vocês aqui lá no começo do ano falaram assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu viro crente, esse ano eu vou ver esse negócio de palavra de Deus aí, de Gênesis e Apocalipse. E a gente está em junho, e você está aí com aquela cara de... parei em Gênesis. E eu não te julgo, porque eu não sou digna de te julgar. Eu também tenho que me planejar, porque senão também os meus dias passam e eu não faço nada. Mas Jesus, depois de fazer tudo o que ele fazia, curava, visitava cidades, andava a pé. Jesus não andava de carro, Jesus andava a pé. Jesus se alimentava ali no meio do caminho. Ele não tinha uma refeição, não tinha um Starbucks. Jesus, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E no final do dia, ele se retirava e orava sozinho. Isto é um exemplo para mim e para você. Escute, você precisa, eu preciso ter um tempo na nossa agenda para Deus. O Senhor Deus merece um tempo na sua agenda. E eu quero te falar uma coisa que muitas vezes nos deixa folgados. A gente fica folgado. Não, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Não, Deus está em todo lugar, então Ele já está comigo. Para que eu vou separar um tempo para orar, se Ele já está comigo? Você está enganado. Você e eu, nós precisamos estar com o Pai. E se Ele não quisesse estar conosco individualmente, Ele não teria deixado um exemplo em Jesus. E mais, não adianta o Nico ser um homem de oração e a Jamile querer surfar na onda do marido. Porque salvação é individual. Nico, você viu que eu melhorei pro teu lado, né, filho? Eu podia ter falado que ela era espiritual e você era o churumela, né? Você viu que eu mandei, bom, manda umas pizzas em casa, uma massa. Ele é italiano, irmãos. Vai que Deus move ali naquele coração ali.
Semear, porque semeia colhe, Ana, é assim que funciona. Fala, Jeová. A oração, a comunhão com Deus é individual. Não, Rita, mas dentro da minha casa, se um ora, o outro recebe a bênção por tabela. Não seja assim. Jesus nos deixou um exemplo. Separe o teu tempo para orar. Rita, eu não tenho tempo. Então você acorda 15 minutos mais cedo. Podemos ficar várias horas na presença de Deus? Claro que podemos. Mas se você começar o seu dia, tirando ali os seus 5 minutinhos, seus 10 minutinhos, seus 15 minutinhos sentado ali, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a falar com você e vai chegar um momento que você vai ampliar esse tempo. Ou se para você é melhor no final da noite, amém, que assim seja. Mas, para você não viver apagado, para você não estar ali como... A gente estava falando na escola bíblica, o que significa um cristão? Ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. Cristão significa pequeno Cristo, significa Cristo vivendo em mim. Só que, meus irmãos, se eu não oro, o que é que está forte em mim? O que fica forte em você quando você não ora? Porque em mim eu sei. A minha carne, as minhas emoções. Se você está visitando a gente hoje, fala carne, você fala o quê? Picanha contra filé? Não. Carne, né? Esse é o crentez, né? A nossa carne, mas tipo assim, as nossas emoções, o nosso querer. Então, se você... Aí a gente passa a se relacionar com as pessoas como um contrato e não como uma aliança. Então, se o outro faz, eu faço. Se não faz, também não faço. Então, tomemos isso para nós. Você e eu, nós precisamos nos organizar intencionalmente. E se queremos, cantamos louvores tão lindos hoje. Não que os outros não sejam, mas que presença de Deus gostosa nos letras que nós cantamos aqui em forma de adoração. Se clamarmos, canta agora, Deus se manifestará. Vai, gente, força. Pode me chamar pro louvor, que você viu que eu dou jeito aqui, né, Midian? Dá para arranhar o negócio. Mentira, irmã, vou desafinar igual uma gralha. Se buscarmos, Deus se manifestará. Ô Rita, mas Deus não é amor? Se a gente não orar, Deus não vai fazendo pra gente, assim, igual uma mãe, né? Você nem pede comida, a mãe já vai pôr a comida na mesa. Gente, você precisa entender que a sua intercessão é muito importante. Porque Deus, Ele quer que você participe do processo. Ele poderia realmente fazer tudo sem você, sem eu. Mas Ele te chama como filho para estar perto. O próximo texto que eu quero ver com vocês está em Tiago capítulo 5:16. E a palavra de Deus mostra aqui por que algumas pessoas não oram. Algumas pessoas, elas não oram porque elas acham que não são dignas. Eu tenho muito pecado, eu tenho muita situação na minha vida, eu vou falar, Deus nem vai me ouvir, Deus deve ouvir aquela pessoa lá que é melhor que eu. Outras pessoas não oram porque acham que o motivo da oração dela é fútil. Eu vou orar por essa coisa tão pequena, que bobagem. Achei lindo o testemunho da Ju, que falou que estava com vergonha, estava tímida, veio aqui na frente, falou com uma desenvoltura. Põe ela na escala, pastor Leandro, põe essa mulher para trabalhar. Mas esse texto fala que existe um outro motivo pelo qual eu e você não oramos. Muitas vezes a gente pensa que a nossa oração não funciona. Porque a gente ora e não acontece naquela hora. Aí a gente ora de novo e não acontece. A gente pensa, está nas mãos de Deus, entreguei para Deus. E a gente para de orar. Vamos meditar nesse versículo, Tiago 5,16. Diz assim, eu peguei o versículo todo, tá bem, irmãos? Para não pegar metade, que a ideia está cortada, mas daí a gente fala sobre o versículo todo. Diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos meditar nesse versículo? A palavra de Deus começa dizendo, e não, o motivo não é a oração, mas está escrito, então vamos pensar nisso, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Se você lê a palavra de Deus, você sabe que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser um. Quem é esse único mediador? Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos de um sacerdote, de um pastor Leandro, de nenhuma outra pessoa para nos levar até o Pai. Os nossos pecados já foram perdoados e nós temos livre acesso pela cruz, como nós estudamos hoje na escola bíblica. By the way, meus irmãos, sábado, 10 horas da manhã, você já tem compromisso. Você vem para a escola bíblica dominical, que está ali naquela sala ali do lado.
Pastor Michel, semana que vem, vai trazer a palavra para nós. Vai ser uma grande bênção. Recebe aí. Amém. Só escutei 2 amém, mas tudo bem. Aê! Muito bem, irmã. Muito bem, como eu estava dizendo. Você não precisa confessar o seu pecado para o teu irmão para receber perdão pelo seu pecado. Porque este perdão já foi dado. Mas a palavra de Deus fala que quando você confessa o seu pecado ao seu irmão, você recebe cura. Então, quando você escolhe uma pessoa de Deus e você fala, irmã, preciso de oração. E você diz para ela, eu estou com dificuldade de perdoar tal pessoa. E a Bíblia me manda perdoar. Mas eu não estou com nenhuma vontade de perdoar. Na verdade, eu estou com muita raiva dessa pessoa. Isso é um pecado, amém? Você sabe que mesmo quando a pessoa faz um negócio para te ofender, mesmo quando você tem razão de estar chateado, você está ligado que guardar ódio no coração é pecado, certo? Mesmo que a pessoa te deu meu tio. Então, estamos na mesma página. Então, você vai para essa pessoa com esse pecado e você fala, me ajuda. E essa pessoa que é de Deus vai te ajudar em oração a realmente entregar o seu coração diante de Deus e falar, Deus, eu perdoo essa pessoa. Senhor, eu quero amar essa pessoa. Agora, vamos para a parte do versículo que tem a ver com oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E deixa eu falar um negócio aqui. De repente você está pensando, ô Rita, eu não estou muito justa não. Você não sabe da minha vida, mas essa semana foi uma quebradeira. Não teve nada de justo. Você, meu irmão, você é tornado justo por causa de uma obra feita por Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos justificados e que nós temos paz com Deus por causa do sangue derramado na cruz por Jesus. Então sim, eu e você, por nosso mérito, nós não somos justos. Ao contrário, a gente é bem chatinho. Mas pelo sangue de Jesus nós somos tornados justos. Então esse versículo diz o quê? Muito pode por sua eficácia. A tua oração, ela é eficaz. A tua oração, ela funciona. Quando você fala com o Senhor e você descansa sobre Ele, as suas ansiedades, Ele responde a tua oração. 1 Timóteo 2, não precisa abrir, fala assim, antes de tudo, sejam conhecidas diante do Pai as tuas orações, as tuas súplicas, as tuas intercessões. Porque nós deveríamos orar antes de mais nada, porque é eficaz, funciona. Então, se você tem um problema no seu casamento, continua orando. Se você tem um problema na criação de filhos, continua orando. Busca diante de Deus estratégias. Mas não esmoreça somente porque você não está vendo respostas. Tinha uma frase que meu pastor lá do Brasil falava e eu achava que a frase era dele. Aí eu descobri que não é, na verdade é uma frase antiga. Ele falava assim, de repente você conhece. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Zero, niente, nadica, nothing. Sem oração, sem poder. E aí você só vai naquele fluxo de, vamos um dia depois do outro e vamos ver depois do que dá. Não é isso que Deus tem para você. Abra comigo em Atos, capítulo 1, verso 14. Nós devemos orar juntos com um propósito e com perseverança. Atos 1,14 diz assim, todos estes... Estou ouvindo barulho de papel, eu espero. Aí pararam de mexer a folha só para eu ler, né? Pode abrir, irmão, não tem medo não. Todos estes perseveravam, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Vamos pensar em 2 palavras aqui que eu quero destacar com vocês nesse versículo. A primeira delas é perseveravam. Perseverar significa não desanimar. Perseverar significa ir até o fim. Perseverar significa levar diante de Deus uma causa que você sabe que é de Deus e que você fala, Pai, eu não desisto da conversão daquele meu familiar. Eu não desisto da restauração de tal coisa. Pai, eu não desisto, eu vou falar com o Senhor até eu ver a tua resposta. Esses irmãos, a igreja primitiva, porque Atos capítulo 1 está falando da igreja primitiva, oravam com perseverança. E a outra palavra que eu quero destacar é unanimidade. O que significa unânimes? Em concordância, junto. Só que a ideia de concordância, Rafael,
é mesmo quando você não concorda. Calma, deixa eu explicar esse negócio, tá meio confuso agora. Orar em concordância quando você não concorda? Deixa eu te dar um exemplo prático. Morávamos no Brasil, em Araraquara, eu feliz da minha vida, com 2 empregos concursados, na mesma igreja que eu me converti quando eu tinha 19 anos. Estava lá, bem. Meu marido, eu não casei enganada, eu sempre soube que ele queria sair do país, eu só não achava que Deus ia satisfazer o desejo do coração deles, irmão. Isso é a verdade pura e sem mistura. Nunca achei que Deus fosse satisfazer, mas estávamos lá, felizes. E ele recebeu uma proposta para a gente se realocar para o Chile, para Santiago. O que significa concordar, ter concordância, mesmo quando você discorda? Porque no meu coração, eu não queria deixar minha cidade, eu não queria deixar minha igreja, eu não queria deixar meus irmãos, eu não queria deixar meus concursos, eu não queria deixar nada. Eu estava feliz, bem completa. Mas uma porta se abriu diante de nós. Então, mesmo que eu tenha dito para ele, amor, se eu pudesse escolher, eu não iria. Eu disse, vamos orar diante de Deus. E nós oramos, eu orei com ele em concordância, mesmo que eu discordasse. E a minha oração foi, Deus, se for da tua vontade que a gente vá para lá, então me ajuda. Foi bem isso que eu falei mesmo. Então, em nome de Jesus, abre as portas, mas me ajuda. Porque o Senhor sabe que por mim eu não quero ir. E levar essa oração em concordância e perseverar em oração até que Deus respondeu, como fazia a igreja primitiva, fala de realmente deixar o Espírito vivo em nós. Porque é fácil aceitar um negócio que você não concorda? Aqui que é, fala a verdade, meu irmão. Quando você não concorda com o negócio, a gente fica azedo, a gente não quer fazer. Não é fácil. Mas a gente ia diante de Deus e falava, Pai, se for da tua vontade, e qual era o nosso coração? Não era aquela coisa assim, vamos ver então, Diogo, quem que Deus responde, se a gente vai, se a gente fica. Vamos ver quem ganha essa parada. Não era assim não, Diogo. Era sério. Deus, eu não quero, mas se o Senhor quer, o Senhor abre a porta. Deus, em nome de Jesus, prepara condições. Senhor, me ajuda a pedir a conta do meu concurso. Deus, me ajuda, Jesus. E assim foi. Então, esse texto, essa situação de perseverar em unanimidade e em concordância, tem esse sentido. De levar diante de Deus uma causa e ficar ali, esperando. Esperando. E esperando. Abra comigo em Atos 12, 5. Atos capítulo 12, verso 5. Nós devemos também orar uns pelos outros, por aqueles que estão passando dificuldades. Deixa eu te contar uma história. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você sabe, mas a igreja, o ministério tem um grupo de intercessão. Amém? Essas pessoas não são nada melhores do que você. Você também ora e a sua oração também é respondida. Mas a gente se reúne durante a semana para orar pelo seu casamento, pelo seu emprego. O que mais, meninas? Pela sua saúde. Ergue a mão as intercessoras. A Dani está aqui, a Claudinha está ali. Cadê a Lívia? Deixa eu pôr o óculos, né, gente? Trouxe o óculos para quê? Para frente aqui. Ali a Gislaine. Está escondida atrás do Anderson. O que mais? Muito bem, está faltando a pastora Lu, que fez cirurgia. A pastora Dani. Enfim, né, amiga? Isso acabou. Por enquanto. E essas mulheres se reúnem, e eu também. E essas mulheres se reúnem durante a semana online para a gente orar por você. Porque nós devemos orar uns pelos outros. Às vezes as pessoas mandam pedidos específicos. Ora por cura de saúde, ora pelo meu casamento, ora por uma prova que eu vou fazer, por uma apresentação. Mas quando vocês não mandam pedidos específicos para ninguém, aqui tem uma caixinha onde vocês podem colocar os pedidos de oração. A gente ora pelos motivos gerais. E no final dos cultos, se você vê eu, a Gislaine, qualquer uma dessas meninas que eu falei aqui na frente, além do pastor e da pastora, óbvio, vocês podem pedir oração para a gente. Agora, deixa eu te contar uma história que tem a ver com esse versículo. A palavra de Deus aqui está contando uma situação que estava acontecendo com Pedro. Eu vou ler o versículo antes. Diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Guardado no cárcere é preso. Muito bem, estava agasalhado lá. Seguindo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
A igreja estava orando por Pedro, que estava preso. Bom, primeiro porque a igreja estava orando e ponto final. Mas segundo que tinha um outro motivo para eles estarem orando desta maneira. Se você vai ler lá Atos capítulo 12, você vai ver que outra pessoa havia morrido. Dou spoiler do The Chosen agora ou não dou, marido? Tiago vai morrer. Se você está vendo The Chosen, Tiago, irmão de João, vai morrer. Herodes havia matado Tiago a fio de espada. Então, para Tiago, e eu vou repetir o versículo que eu falei na escola bíblica. Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando Tiago foi passado ao fio de espada, sabe para onde ele foi? Literalmente desta para uma melhor. Literalmente. Ele foi para o Senhor. Só que para a igreja que ficou aqui, eu quero que você imagine o impacto. Imagine você estar pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, manifestando o poder na terra e de repente, uma das pessoas que estava ali na mesma obra que você, morre. Aí, na sequência, eles prendem Pedro. O que tu acha que passou na cabeça da igreja? Agora é Pedro. E esses irmãos, sabe o que eles podiam ter feito? Eles podiam ter dito, mano, mataram ele, prenderam Pedro, sabe o que eu vou fazer? Vou jogar o pó ninja, eu vou dar um perdido, eu vou desaparecer daqui. Porque vão prender e vai dar ruim para geral. O que a igreja fez ao invés disso? Orou. E isso fica de lição para mim e para você. Quando nós vemos um irmão, um amigo, nosso esposo, passando por uma luta, e essa luta pode até ser fruto do que ele fez. Porque sim, Pedro estava preso por uma coisa que ele fez. O que ele fez? Pregou o evangelho. Ao invés de a gente olhar para o nosso irmão que está na luta e falar assim, mas também, né? Mereceu, né? O que fez? Foi pregar lá no templo, né? Pediu para tomar, né? Ao invés da gente se posicionar como filhos do acusador, se você quer estar aí, cheio do Espírito, e não apagado no Espírito, você pode orar pelo seu próximo. Seja ele vítima de uma circunstância, ou esteja ele colhendo aquilo que é culpa dele. Você e eu, nós podemos fazer a diferença através da oração. Abram comigo, por favor, em Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Colossos, aos irmãos que moravam naquele lugar. E ele vai mencionar o nome de um homem. O nome dele é Epáfras. Eu fico imaginando a bênção que era este homem, a ponto de o apóstolo Paulo chamar ele por nome. E pôr o nome dele na carta que estava enviando para esses irmãos. Colossenses 4:12 fala assim: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Para quê? Para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Qual era o motivo pelo qual Epáfras orava? Ai, gente, interpretação de texto básica, está aqui nas minhas costas. Pode ler e me responder isso em voz alta agora. O professor é bravo. Há parabéns ali, há parabéns aqui. Deixa eu sair dando as notas aqui para os alunos. Epáfras estava orando pelos irmãos da outra cidade, para que aqueles homens não esmorecessem na fé e se conservassem firmes. Que poder de Deus você tem para orar pela conversão do seu pai, para orar pela conversão da sua mãe, para orar para que o teu filho e a tua filha não se esqueça daquilo que eles estão aprendendo agora. Há poder na tua oração. O quanto que nós oramos, se nós não orarmos, que fruto veremos? Epáfras orava, e o apóstolo Paulo disse que ele sobremaneira, continuamente batalhava ali em orações. Não esmoreça de orar. Aqueça a presença do Espírito Santo para que você esteja sensível ao Senhor.
E agora, vamos para uma lição mais hard. Abre comigo em Mateus 5. Eu quero ler com você o versos 43 e 44. Agora a gente vai para o hard. Olha o que diz esse versículo. A palavra de Deus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Ali o versículo está separado em duas partes porque a tela muda. Mas o versículo começa dizendo, ouvistes o que foi dito. São duas vozes. Ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. Tem duas coisas sendo ditas aqui. O que foi dito, meu irmão, parece mais ou menos com aquilo que eu e você dizemos. Eu gosto do meu chegado. Eu gosto do meu parceiro. Esse eu trato bem e vivo bem. Agora, o meu inimigo, esse aí eu não gosto não. Porque odiar é muito forte, né, Rita? A gente não fala que a gente odeia as pessoas. No máximo a gente fala, ai, peguei ranço de fulano. Ai, tenho ranço. Ai, não sei. Meu gênio não bate. Receba um tapa do Espírito no seu ombro aí, meu irmão. Você não odeia porque odiar é forte, mas você tem ranço. Você não... Gente, tá errado. Essa é a primeira voz. Eu amo meu chegado, tenho ranço do que eu detesto. Meu inimigo, pessoa que não é amigo. Aí Jesus vem, toma a sua parte. Ele fala assim, eu porém vos digo. E aí a primeira jeito é com o espírito apagado. O segundo jeito, aí é do jeito de Deus. Só que vê como Jesus é nível hard. Ele fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O tempo do verbo perseguir aqui, meus irmãos, está no passado? É perseguiram? Está no futuro? Perseguirão. Está no presente, né? Vamos orar pelo eita glória, né? Vamos orar pelo eita glória que está fazendo a minha vida o inferno hoje. É hoje. Vamos orar por aquela pessoa que fez eu chorar essa semana. Vamos orar por aquela pessoa que no meio da reunião do serviço, ela sempre faz questão de me humilhar. É hoje que nós vamos orar por essa pessoa. Jesus diz para nós assim, em concordância com a palavra que o apóstolo Paulo trouxe. Para o Espírito estar aceso, eu e você precisamos dar o senhorio para ele, mas é de verdade. Então, o que nós temos que fazer? Porque eu vou dizer para você, para a gente viver essa palavra só com a ajuda de Jesus. Você tem que ter humildade de chegar diante de Deus em oração, nesse momento que eu te falei que eu e você nós vamos separar, e dizer assim, Deus, tua palavra diz que eu preciso amar os meus inimigos. O Senhor sabe que nessa semana aconteceu isso, isso e isso. E o Senhor sabe que o meu coração se encheu de ira. E eu queria pagar o mal com o mal. E eu não queria fazer do teu jeito. Mas eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero viver do seu jeito. Então eu te peço perdão pela raiva que eu senti. Eu te peço perdão pelo ódio que eu senti. Eu te peço, Deus, perdão porque eu fiz tal coisa e paguei o mal com o mal. E eu quero declarar pela fé. Escute o que eu estou falando. Muitas vezes você não sente o que você deve fazer. Então você declara pela fé. O que significa declarar pela fé? Você fala uma coisa que ainda não é realidade, chamando a existência como se fosse. Então você vai dizer, Deus, pela fé eu amo essa pessoa. Pela fé eu declaro que eu vou tratar ela bem, ainda que ela me trate mal. Isto é orar. Às vezes as pessoas acham que orações são as palavras todas diferentes, blá blá blá. Não, gente, orar é falar com Deus. É ali, é teu amigo, é teu pai. É o rei, é o Senhor do universo, mas é também aquele que está perto de você. E já estamos caminhando para o fim, porque eu estou olhando para o relógio que é bem grande. E que está aqui para dizer para mim, chega irmã, enough. Abram comigo, por favor, em 1 Samuel capítulo 1. Verso 10. E nós já estamos realmente caminhando para o fim. Nós vamos ver alguns exemplos de oração. 1 Samuel 1,10 fala assim. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
como estava Ana quando foi falar com Deus. Amargurada. Se significa que dentro dela talvez já não houvesse esperança, se você sabe qual é o contexto desse versículo, Ana não tinha Samuel. Ana, estéril, estava num casamento e a mulher não ter filhos era considerada uma vergonha. Na verdade era considerado, além disso, um desfavor de Deus. Onde já se viu não ter filhos, então ela estava envergonhada socialmente. Ela estava humilhada diante do marido dela, ela estava se sentindo sem valor. Então, um dos exemplos da palavra de Deus é que quando você está triste, quando você não vê respostas e quando você está se sentindo humilhada, você tem um lugar para correr. Não são as redes sociais. Também vou fazer um postão agora e vou arregaçar. Não faça isso. Você está triste, você está humilhado, você está envergonhada, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Porque o Senhor, abre comigo por favor Isaías 59:1. Olha o que está escrito em Isaías 59:1. Por favor. Isaías 59:1, tá certo? Então não. Então eu vou ler das minhas anotações, posso? Eu acho que eu posso. Isaías 59:1 está dando horário para você terminar. Os irmãos até começam a vir aqui, ó, você já começa a receber no espírito o momento de parar, né, irmão? Isaías 59:1 diz: vocês estavam orando para ele vir aqui, irmãos? Olha, vocês estavam orando. O povo do louvor, mexe em nome de Jesus, para essa irmã sentir no coração de parar, cheves. Irmão, isso é pecado. Isaías 59:1 diz assim, muito obrigado, gente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ou para não poder ouvir. Então o Senhor está ouvindo a tua oração. Abra comigo em Esdras capítulo 10 verso 1. Eles vão abrir aqui, você acompanhe. Você também deve orar quando você tiver um pecado na sua vida, que Deus disse para você que isso é errado e você precisa consertar. Meus irmãos, abandonar um pecado não é um trabalho fácil. Alguns pecados a gente deixa para trás mais rapidamente. Mas existem uns pecados que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte da nossa vida e que estão conosco há tanto tempo, que parece que deixá-los é um verdadeiro desafio. E se você está aí sentado e você tem uma situação que você tem tentado vencer e não tem conseguido, você sabe do que eu estou falando. E Esdras e a nação, o povo estava vivendo exatamente essa situação. Eles haviam cometido um erro diante de Deus, uma desobediência, e agora eles precisavam desfazer aquela situação. Mas havia uma ligação emocional. E a palavra de Deus diz em Esdras 10:1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E ali eles se derramaram, e ali eles falaram com Deus, e eles se levantaram dali e foram fazer o quê? Tomar as atitudes necessárias. Existem situações que vai precisar que você fale: Deus, estou aqui na tua presença para confessar o meu pecado, para te pedir a tua ajuda, porque agora eu vou lá resolver o que tem que ser resolvido. É tão fácil e é tão cômodo a gente falar: Deus, faz por mim. Deus, conserta as besteiras que eu fiz. Mas existem situações na sua vida e na minha que dependem desse posicionamento. E por último, agora é o último, Atos capítulo 16, 25. Ana, eu vou pular um deles, tá bom? Atos 16, 25, e aí nós vamos... Depois você só abre 1 Tessalonicenses 5, 17 que vai fechar, amém? Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Onde Paulo e Silas estavam? Presos. Um outro momento, um outro exemplo de oração para mim e para você é nós orarmos quando nós estamos diante de situações que nós não temos o que fazer. Porque
Porque no caso de Esdras, que a gente acabou de ler, eles oraram, eles confessaram o seu pecado, e quando eles saíram dali, eles foram desfazer a bobagem que tinham feito. Mas no caso de Paulo e Silas, eles não tinham o que fazer. Eles estavam presos, eles não poderiam sair daquela cadeia a menos que alguém os dispensasse. Então existem situações na nossa vida, sim, meus irmãos, que a gente está diante de Deus e diante de uma sinuca de bico, diante de um muro fechado, diante de uma porta que não se abriu ainda. E Paulo e Silas nos deixam um exemplo. O que eles estavam fazendo lá? Eu não sei qual era a condição da prisão. Você acha que naquela prisão tinha banheiro? Você acha que naquela prisão tinha lugar para Paulo e Silas estarem sentados confortavelmente? A gente foi para Israel, a gente foi para a Turquia, a gente foi para alguns lugares em que a igreja primitiva existiu e foi perseguida. E a gente vê que as condições não eram boas, não. As prisões, elas eram cavadas no chão, ou nas montanhas ou no chão. Agora você imagina você descendo, né? No lugar sujo, que o prisioneiro anterior fez cocô, fez xixi ali, um lugar fedido. E esses homens que não sabiam qual era o destino que Deus ia dar para eles, eles estavam orando e louvando. Que nos deixa um exemplo de não murmurar, de continuar orando e avivando o Espírito Santo de Deus em nós. E aí, para terminar, Ana, por favor, coloca 1 Tessalonicenses 5,19, que a gente leu o outro para começar e vamos orar, ver esse para terminar. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Orai sem cessar. Você não vai parar de orar e nem eu não vou chamar você para vir aqui na frente, porque senão eu vou orar por você. Eu quero que você ore. Nós vamos agora pedir a Deus. Eu vou pedir a Deus por você, mas eu quero que você faça a sua oração. Se até aqui você nunca teve uma vida de oração, mas nessa manhã, pela palavra, não por mim, mas pela palavra, você foi convencido de que você precisa orar mais. Você precisa mudar a sua vida de alguém que só vem para a igreja e depende da oração dos outros, ou que está vivendo na força do seu braço, para começar a viver o sobrenatural de Deus. Porque o Espírito Santo que falou comigo essa semana pode falar com você também. Um sussurro talvez, mas Ele pode falar com você. Não seja cético. Ai não, Deus não fala. Deus fala assim, larga a mão, você é chato. Já repreende. Então eu vou orar para que Deus comece algo novo na sua vida. E a partir daqui você se torne mesmo um intercessor por você, pela sua casa, pelo seu irmão que mora em outra cidade e por aquilo que Deus falar no teu coração. Amém? Faz a sua oração. Pode ficar sentadinho mesmo, eu vou orar por você daqui. Pai, te agradecemos, Deus, porque a tua palavra nos respalda a crer que se clamarmos, o Senhor vai se manifestar. Que se nós te buscarmos, o Senhor vai nos responder. Que nós não somos, nunca mais seremos ovelhas sem pastor, porque um dia, Pai, a tua graça nos alcançou. E eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida dos teus filhos e também a minha vida, Pai, porque o Senhor sabe que eu não sou melhor do que eles. Pai, muitas vezes não temos orado, muitas vezes, Pai, temos apagado o teu Santo Espírito em nós e não ouvimos, Deus, a tua voz. E vamos tomando atitudes, Pai, semeando coisas que achamos que é o certo. E temos vivido uma colheita tantas vezes amarga, Pai. Um fruto que o Senhor jamais nos daria para comer. Mas nós temos comido porque nós temos feito escolhas. Mas nesta manhã, Deus, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos constrange ao arrependimento. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, ajuda-nos a realmente nos organizarmos e priorizarmos. Porque, Pai, embora nós possamos orar ao Senhor o tempo todo, embora a gente possa orar durante o banho, enquanto come, enquanto cozinha, enquanto dirige, Pai, o próprio Jesus, Ele separava um tempo e Ele subia para estar na tua presença. E Deus, nós queremos fazer como Jesus. Nós queremos imitar Jesus, Pai, e também buscarmos o Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, essa manhã, o Senhor cure os corações aqui. O Senhor fale aos corações. Pessoas que nunca sentiram o toque do teu Santo Espírito possam sentir neste momento e durante o dia. E a minha oração, Pai, é que tudo que eles ouviram aqui
não se desfaça, Pai, não se perca. Porque quantas vezes, Pai, acolhemos a palavra de tão bom grado, mas depois, Pai, esquecemos. Eu peço que em nome de Jesus, esta palavra, essa mensagem do Teu Santo Espírito seja marcada no coração deles. E eles saiam daqui diferente da maneira que eles entraram, Pai. Com uma nova disposição, com um novo objetivo, com um novo alvo, que é realmente acender no coração deles a Tua presença, Pai, e viver segundo a Tua vontade. Obrigada, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.